Olá, saudações a você que nos acompanha aqui no Portal Jurídico do Ver Direito. O tema hoje é bastante interessante e que tem um olhar muito atento por parte dos concurseiros também, que é a Procuradoria do Distrito Federal. Vamos conversar com a doutora Dreide Neiva, que é procuradora do DF e vai falar aqui com a gente hoje um pouquinho sobre essa interessante carreira. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso portal. Obrigada pelo convite. Muito bom poder estar falando aqui com o seu público mais jovem a respeito da minha carreira jurídica lá na Procuradoria. Enfim, o que eu puder esclarecer para vocês e falar sobre essa carreira, eu estou à disposição aqui. Magnífico, estamos muito felizes com a presença da senhora aqui. Gostaria que começasse falando um pouquinho como que a senhora chegou à Procuradoria, como foram os primeiros passos, até a escolha dessa profissão e ingresso através do concurso público. Bem, eu sempre fui muito estudiosa. Inclusive, uma dica que eu deixo aqui de não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você está cursando Direito, estude. Estude porque você já sai preparado e não precisa esperar uma graduação para depois começar a estudar para concurso, para depois começar a estudar de verdade. Então, estude na faculdade. Eu, por exemplo, estudava, a depender da disciplina, de 3 a 5 livros. A disciplina que eu gostava mais, que eu queria me dedicar mais, que eu queria me especializar, que são as de Direito Civil, que eram as de Direito Civil, eu estudava por 5 livros. Eu entendo que a base do direito ela é realmente o direito civil, que vem do direito romano, etc. Mas, então, sempre gostei muito de direito civil, embora eu lide com direito administrativo lá na Procuradoria, que gosto muito também. Tive um excelente professor, que já é falecido, que foi o Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, e ele me fez me apaixonar pelo direito administrativo também. Mas, enfim, eu sempre estudei bastante, sempre estudei por mais de um livro, por 3 a 5 livros. Lia muito, às vezes eu lia antes da aula, sobre a disciplina que ia ser dada na aula. Eu já lia de antemão para entender o que o professor ia falar, enfim, para já estar aberta, para ir pegando o vocabulário jurídico, porque o vocabulário jurídico não é tão simples, é diferente, então você tem que dominar. Esse domínio ele vem com a leitura. Então, quando eu me formei, eu tinha sido aprovada em 8 concursos já. Inclusive, eu já trabalhava no TST concursada, eu trabalhei 3 anos e meio como taquígrafa. Eu passei para analista do Supremo e não assumi, porque eu não tinha me formado ainda. Passei para analista do STJ e assumi. E passei para outros concursos, dentre os quais Procuradoria do DF, e escolhi a Procuradoria porque eu sempre prezei a minha liberdade. Eu achava que era uma profissão, e realmente em que você não precisa estar preocupado com quem vai se sentar no barzinho, com foto, com quem você vai tirar. Lógico que você tem que ter uma conduta ilibada e tem que ter uma imagem pública, afinal de contas é um cargo, é uma autoridade, mas não com aquela exigência, por exemplo, do magistrado ou até mesmo do promotor. E assim, o Ministério Público nunca me interessou porque eu não gosto de acusar as pessoas. Eu tenho mais aquela veia de defender mesmo, de tomar um lado e ir até o final. Então, a Procuradoria, ela me permitiu isso, porque na Procuradoria a advocacia privada ela é permitida, desde que não fira o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB ele diz que você não pode advogar para 2 pessoas, para o autor e para o réu ao mesmo tempo. Isso é proibido, está escrito lá no Estatuto da OAB, no nosso Código de Ética. Então, eu não poderia advogar nem contra o Distrito Federal, obviamente, porque eu sou advogada do Distrito Federal, e nem contra as autarquias do Distrito Federal, as empresas públicas do Distrito Federal. Então, DER-DF, Detran DF, BRB, SEB, CAESB, todas essas entidades estão no rol de vedação do nosso Estatuto da OAB, de impedimento.
Mas, por exemplo, a advogar contra a União, contra o Estado de São Paulo, contra o Estado de Goiás, contra qualquer outro ente público que não esteja adscrito ao Distrito Federal, eu posso. E, inclusive, a advocacia privada, com pessoas privadas mesmo, sem ser contra entes públicos. Isso que a senhora fala é fundamental, porque é uma das grandes vantagens da Procuradoria do DF, que é a possibilidade de advogar. Como que a senhora faz para conseguir conciliar duas carreiras que exigem muito do profissional? Bem, veja bem, é importante a pessoa que está nos ouvindo aqui, assistindo a esse vídeo, entender que um autoconhecimento, um entendimento de quem você é importante. Eu, por exemplo, eu entrei no direito para ser diplomata. E, na época, o curso de Direito na UNB, ele era junto com Ciência Política, isso foi nos idos da década de 90, no início de 90, de 1990 a 94. Ele era junto com Ciência Política com Relações Internacionais. Eu fiz um networking, um grupo de amizades, e comecei a conviver com diplomatas, com pessoas do Itamaraty. E cheguei à conclusão que naquela época, hoje não seria assim, mas naquela época eu achei a profissão um pouco engessada. Para a mulher era mais complicado de ter casamento, o marido ia ter que sair acompanhando, ficar uma coisa mais restrita ao próprio Itamaraty. Eu conheço mulheres diplomatas que são casadas com homens diplomatas, com seus maridos são da mesma carreira, isso existe, mas há de convir que é um rol mais restrito. É uma carreira muito, assim, hierarquizada, quase militar, é o militar da diplomacia, né? É diferente. Então, assim, era muito almoço, jantar. Hoje eu amo, mas naquela época eu achei que não tinha muito a ver com o meu perfil. Então eu desisti dessa ideia de fazer Rio Branco e dentro das inúmeras possibilidades que o curso de Direito te permite, eu entendi que a advocacia era que tinha mais a ver com o meu perfil. E eu não sou de uma família tradicional de advogados, eu não tinha escritório de advocacia para poder trabalhar nem nada. Então o concurso de procuradora do DF foi uma forma de me dar uma remuneração de trabalhar em algo que eu gostava, que é advogar, entendeu? E ao mesmo tempo poder ter a advocacia privada também. Agora, claro, se você não tem o perfil da advocacia privada, é importante você, por exemplo, uma mulher, das mulheres lá na Procuradoria, poucas têm um perfil como o meu, tá? Eu sou uma mais rara. A maioria das mulheres são de carreira mesmo, são apenas procuradoras. Tem muita vantagem, a gente tem férias de 60 dias, a gente tem licença maternidade, essa coisa toda, mas existem talvez, se o seu perfil é mais funcionário público, é uma coisa mais carreirista, talvez seja o caso de você ver se realmente te interessa a Procuradoria do DF. Por quê? Porque, a não ser que você queira defender o Distrito Federal, que você queira advogar público, assim como eu tenho essa veia também. Lógico que eu não fui para lá só porque eu posso advogar privado. Eu fui para lá porque eu gosto do perfil da profissão. É uma profissão que te dá independência, você é uma autoridade, né? Mas se o seu perfil não é esse, talvez seja o caso de ver outros concursos. Porque não é todo mundo que tem perfil para abrir escritório de advocacia. Durante uns 2 anos eu era solteira, não tinha filho, sabe? Mas eu não tinha... Eu enfiava o dinheiro do meu salário no escritório. E isso não é qualquer um que tem coragem de fazer, entendeu? Então, assim, claro, você pode também advogar numa grande outra corporação, ficar atento para que os interesses não colidam com o do DF. Por exemplo, você vai advogar num escritório grande que tem milhares de ações contra o Distrito Federal. Isso aí fica meio complicado você fazer isso. Então, não dá para ser empregado de qualquer escritório. Tem que ser um escritório cujo perfil não seja advogar contra o DF. E aqui em Brasília tem alguns escritórios grandes que têm várias ações contra o Distrito Federal. Então, assim, eu não indicaria ser procurador do DF e trabalhar num escritório desse, por exemplo. Então, assim, é importante ver qual é o perfil, se é um perfil empreendedor e tal. Mas eu tenho vários colegas que são procuradores apenas, não advogam, e são super satisfeitos, entendeu? Bom, doutor, para quem está em casa nos assistindo, tentando entender um pouquinho mais dessa carreira,
Como é que é a rotina de um procurador do Distrito Federal e como que é a divisão interna dos trabalhos na Procuradoria? É muito importante essa pergunta porque as pessoas confundem o procurador do DF com o Ministério Público. Acham que é promotoria e não é. O Ministério Público intervém, ele faz a acusação, basicamente a acusação no processo penal, ele é o acusador. Ele intervém em algumas situações de interesse coletivo, né, meio ambiente e tal, urbanismo até, ou de estado de pessoas incapazes, menores de idade, questões de família em que tem interesse de menor, ele faz o parecer. Então o Ministério Público ele tem essa função. O procurador do Distrito Federal, ele advoga, ele é um advogado público, ele advoga para o Distrito Federal. Então você imagina, tem uma ambulância, está levando um velhinho infartado para o hospital, tá? E no meio do caminho ele atropela uma criança de 11 anos. Aí os pais querem uma indenização pela morte do filho. E eventualmente até uma expectativa, se ele já trabalha, se ele ajuda no sustento da casa, que é até um ressarcimento de dano material. Então, esses pais vão entrar na justiça contra o Distrito Federal, que é o dono da ambulância, né, e é o empregador do motorista da ambulância, e vão pedir uma indenização. O Distrito Federal vai ser representado por quem numa ação dessa, num acidente de trânsito desse? Pelo procurador do DF. Então, o procurador do DF, ele defende o DF. Numa ação de trânsito dessa, ele vai advogar a favor do DF. Ele vai pedir a perícia que foi feita, porque quando há um veículo oficial, é obrigatória a perícia, exatamente por isso. Até porque se houve culpa do motorista, agiu com negligência, imprudência, o procurador tem o dever de entrar com uma ação regressiva contra esse motorista, para cobrar os danos. Então, a função do procurador é essa. Houve um erro médico num hospital público, por um médico pago pela Secretaria de Saúde. A família se sentiu prejudicada, ingressou na justiça para pedir danos materiais, morais, etc. Quem vai defender? O procurador do DF vai defender o Distrito Federal. A Secretaria de Saúde é um órgão e a pessoa jurídica é o Distrito Federal, certo? A Secretaria de Educação, eu já peguei um caso em que uma criança estava brincando num quebra-cabeça daqueles, no recreio, caiu, teve uma hemorragia interna, aparentemente estava ótima, de repente começou a passar mal. Os professores levaram para um posto de saúde, mandaram buscar uma ambulância para levar para o hospital. No caminho do posto de saúde para o hospital de base, esse menor morreu. Os pais ingressaram com a ação para pedir indenização, perdas e danos pelo falecimento dessa criança. Houve culpa? Não houve culpa, ninguém agiu com culpa. Mas a responsabilidade do Estado, nesses casos, ela é objetiva. Ela basta ter a conduta ou a omissão, o nexo de causalidade e o prejuízo. Não há necessidade de ter negligência, imprudência, imperícia ou dolo. Basta que haja o nexo de causalidade, quer dizer, estava na escola, a escola é obrigada a cuidar, a escola é obrigada, tem em depósito aquela criança, houve um prejuízo, é o suficiente para nascer a obrigação de indenizar. Os pais ingressaram com a ação. Quem foi defender, quem foi fazer a audiência? O procurador do DF, no caso eu. Foi um caso que eu tive. Então, a Procuradoria, ela tem 5 subdivisões, vamos dizer assim. Essa da responsabilidade civil, que também engloba licitações, tá? Todas elas com aspecto contencioso, que é de briga judicial, como parecerista, que é, por exemplo, um secretário de Estado ou algum assessor tem dúvidas com relação à aplicação de alguma lei, pede para a Procuradoria um parecer. A Procuradoria faz esse parecer jurídico e aquilo orienta a atividade da administração pública no Distrito Federal. Ou existe uma licitação, é feito um edital. Esse edital vai para a Procuradoria para ver se está certinho, se não tem direcionamento, se está tudo ok, faz um parecer autorizando isso. Tem um contrato, faz a revisão do contrato. Essa é a parte
parecerista. A parte contenciosa, então, todas essas matérias têm uma parte de parecer e contencioso. Licitação, eventualmente, vai dar algum problema jurídico também, alguma ação na justiça. Contrato vai dar, pediu prorrogação, não terminou a obra, a administração vai cobrar do particular que termine, ou a administração não pagou do jeito que tinha prometido no contrato, o particular entra pedindo as verbas. Olha, tinha que ter pago tanto e não pagou. Então, essa é uma área dentro da Procuradoria. Existe a área do meio ambiente e condomínios, porque o Distrito Federal ele foi, infelizmente, objeto de vários parcelamentos irregulares. Então, a Procuradoria tem e de grilagem, etc. A Procuradoria tem uma especializada só nisso, que envolve também as questões ambientais, Lago Paranoá. Esses condomínios foram feitos em matas ciliares, em afronta à legislação ambiental. Existe uma procuradoria que vai tratar das questões com os servidores públicos. Então, o servidor público, ele pede uma licença, não é concedido, a Secretaria de Saúde diz que ele não estava doente, ou que essa doença não é motivo para ele pedir uma aposentadoria, ou não é motivo para ele pedir isenção de imposto de renda. Nesse caso aí já vai para o tributário, não é esse, mas enfim, existe essa procuradoria que vai tratar das brigas ou dos pareceres com relação a essa questão de pessoal, de servidores, de terceirizados, CLT, audiências na Justiça do Trabalho, etc. Existe uma procuradoria que vai tratar das execuções fiscais e da defesa em ações fiscais, em ações tributárias, que nesse momento eu estou exatamente nessa divisão, estou desde 2013 lá. Então vão ser cobrados os impostos que dizem respeito à competência do Distrito Federal. A competência do DF, ela engloba tanto a estadual como a municipal, porque o DF ele tem essa competência, ele não tem município, então ele abrange essa competência de estado e de município. Então, ISS, ICMS, IPVA, IPTU, esses impostos todos são cobrados, quando não pagos, pela Procuradoria do DF. Existe um auto de infração da Secretaria de Fazenda, que hoje é a Secretaria de Economia, mudou o nome. Um caminhão não pagou ICMS, vinha mercadoria num carro particular para fraudar o ICMS. Essas pessoas são descobertas e são autuadas, e aí vem o auto de infração, às vezes até milionário esse auto de infração, e aí o contribuinte se sente injustiçado, porque não tem como trabalhar nesse país pagando imposto, aquela conversa toda, entra na justiça pedindo a anulação do auto de infração. Quem vai defender? O procurador do DF. E dentro da Procuradoria tem outras divisões, por exemplo, tem procuradores que tratam só com o Supremo e STJ, tá? Tem procuradores que cuidam da mediação com contribuinte, por exemplo, com particular, para não chegar a um processo judicial. Né? É isso. A senhora tem mais de 2 décadas atuando no meio jurídico e nesse período viu muita coisa e tem acompanhado também a quantidade de faculdades de direito que a gente tem no país e a qualidade dos profissionais que se formam e que vêm à prática do direito, se tornam operadores. Qual é a sua visão sobre a formação e a preparação desses profissionais hoje? Bem, eu tenho uma visão negativa com relação a isso. Eu acho que nos últimos 20, 25 anos foi dada muita ênfase a uma mercantilização, a empresários na área do ensino superior, ou seja, beneficiando esses empresários da área de ensino superior privados e, de uma certa forma, até enganando as pessoas, principalmente as pessoas menos abastadas, as pessoas mais pobres, porque foi dado um empréstimo para essas pessoas pela Caixa Econômica Federal, enriquecendo esses empresários da área do ensino jurídico superior, com qualidade muito duvidosa, com um número muito grande. Então, essas pessoas menos favorecidas e com poder aquisitivo menor, elas compraram caro um curso
ruim, um curso sem qualidade. E não foi dado um investimento para a base da educação, o ensino fundamental, o ensino médio, para que essa pessoa chegasse à universidade com um domínio do vernáculo, da língua portuguesa, com pensamento abstrato que é dado pelo aprendizado da matemática, com essa base forte na língua portuguesa e na matemática. Isso não foi dado. Então essas pessoas chegam e compram com o empréstimo da Caixa Econômica, FIES, um diploma. Assim, claro, a pessoa vai estudar, vai cursar, mas não é um curso bom. É um curso que eles não estão nem aí, você desculpa o termo chulo, mas simplesmente entregam qualquer coisa, não tem fiscalização, as pessoas saem enganadas, endividadas e mal formadas. E em número muito grande, porque como é mercantilismo, eles estão interessados em ganhar dinheiro, em ter lucro. Então tem muitas universidades privadas. Então, no Brasil, tem mais curso de direito que no resto do mundo somado. Você soma todos os cursos de direito que tem no mundo, é menos do que tem no Brasil. Isso é um absurdo. Porque se fossem cursos excelentes, tivesse excelentes advogados, excelentes profissionais, mas não é o caso. A maioria não passa na prova da OAB, que é uma prova fácil, uma prova simples, uma prova que não chega aos pés do concurso que eu fiz, por exemplo, que é muito mais difícil. E a pessoa não consegue passar na prova da OAB. Quer dizer, o que está acontecendo? Então eu vi uma proliferação de cursos jurídicos, cursos ruins, uma enganação das pessoas, isso, tá? Muitos advogados, toda família tem um advogado. Às vezes a pessoa não domina o vernáculo, não consegue redigir bem uma peça, uma petição, né? Convencer. O advogado ele tem que ter persuasão, ele tem que saber escrever, ele tem que ter tirocínio, tem que raciocinar. O que eu vou falar primeiro para quando terminar essa peça a pessoa disser, puxa, ela tá certa. Você tem que ter esse domínio para poder convencer, não só verbal da oratória, mas na escrita. E isso, infelizmente, o profissional foi perdendo em razão dessa situação que eu narrei aqui. Então, assim, eu vejo que tem muito profissional no mercado, não necessariamente com uma formação boa, e eu lamento, porque a situação, eu acho que tem que ter acessibilidade, tudo, mas precisava ter uma formação básica melhor, ter um ensino fundamental melhor, ter um ensino médio melhor. De repente a pessoa com essas ferramentas, ela nem ia querer fazer direito, nem é uma vocação dela. Ela foi porque acha que ali ela pode ganhar dinheiro, entendeu? E com essa quantidade não dá. Exatamente. É muito complicado para você ter uma empresa privada, né? De advocacia, um escritório de advocacia, vamos dizer. Não é empresa, né? Não é considerada empresa na nossa legislação, tá? É considerada uma sociedade civil, etc. Tem todo um tratamento civilístico e não empresarial, diferente de outros países como os Estados Unidos, que é considerado empresa e tal. Tem alguns escritórios que inclusive fazem IPO, que é abrir o capital para a Bolsa de Valores, né? É um processo caríssimo, ou seja, você imagina a lucratividade desses escritórios. Então, assim, eu vejo que piorou, infelizmente. Infelizmente, e aí piora para todo mundo, porque é uma cadeia, piora para o cliente, piora para tudo, né? Foi assim que eu vejo. Mas eu já estou em final de carreira, eu devo me aposentar daqui a 2 anos e meio, então, mas eu deixo a dica, estude muito, estude, não espere professor, tem livro, tem biblioteca pública, tem livro em PDF, estuda por pelo menos 3 livros, que essa é a saída. Isso, é entender, quem está nos assistindo eventualmente passou por isso e não se vê bem formado, entender essa realidade e buscar agora a solução para a sua vida pessoal. Olha, gente, é um dia por vez. Se você estuda 1 hora só por dia, um assunto específico, é aquele que você gosta, em 5 anos você é especialista, em 10 anos você supera. Você imagina? Então não é um dia por vez, é que nem dieta. Um dia por vez. Entendeu? É que nem exercício físico, não vai querer ficar todo sarado na primeira semana, né? Vai ter que malhar, né? Aos poucos, aí 1 mês já vê uma diferença, em 3 meses já tá com o músculo mais forte,
É assim, no estudo do jurídico, qualquer coisa na vida tem que ter paciência e perseverança, força de vontade, determinação. É isso. Com dedicação, esforço, perseverança, o caminho. Você encontrará o sucesso, né? Doutora, muito obrigado por estar aqui. Eu que Uma grande agradeço. alegria recebê-la. Obrigada.